Olá, meu nome é Felipe, eu sou o CEO aqui da SalesTime e o meu objetivo hoje é te ensinar a utilizar o módulo de importação dentro do SalesTime CRM. Vamos lá. O primeiro passo é acessar a tela de importação. Então você vai clicar aqui em configurações e vai clicar em importar dados. Fazendo isso, você já vai cair dentro dessa tela. E note que no canto esquerdo você tem a opção aqui do importar dados. Por que você deve importar dados dentro do SalesTime CRM? Existem dois grandes motivos. O primeiro, você acabou de contratar a ferramenta e você precisa dar uma primeira carga para ela. Você vai colocar tanto contatos quanto oportunidades de negócio. E o segundo é que você está fazendo uma prospecção ativa e você utiliza uma outra ferramenta para poder gerar listas de leads e essa lista você quer importar para dentro do CRM. Então, esses são dois motivos que você pode utilizar para poder colocar dados dentro da ferramenta. Enfim, para usar a importação. Então, o que a gente vai fazer agora aqui? Eu vou fazer um passo a passo de como que vocês vão importar e vou mostrar como que vocês podem consultar a documentação para tirar possíveis dúvidas que venham a ter aí no decorrer do processo. Primeiro passo, então, você vai clicar aqui em ver documentação. Fazendo isso, vai abrir para você uma área onde eu tenho documentado todas as regras, os campos que são obrigatórios, os que também não são, para que você tire todas as suas dúvidas dentro da importação. O que eu quero que vocês façam aqui? Quero que vocês baixem essas duas planilhas de modelo. Uma importação de contatos e a outra importação de oportunidades. Que é exatamente essas duas planilhas que eu já tenho aberto aqui, que eu trouxe como modelo para vocês. Vou passar rapidamente aqui, tá, para vocês entenderem como é que funciona a montagem da sua lista, a configuração da tua planilha. Dentro do CRM, na hora que vocês forem importar, vocês vão perceber que a gente trabalha com um conceito de planilha dinâmica, ou seja, você não precisa necessariamente ter um modelo exato da planilha para poder fazer a importação. Eu já criei esse modelo porque facilita até mesmo para você já começar a partir de um pilar, mas você poderia simplesmente criar uma nova planilha e essa planilha colocar somente os campos que são relevantes para você, tá bom? Quando você criar a tua planilha, algumas regrinhas precisam ser consideradas. Uma delas é o campo obrigatório. Eu já deixei em vermelho para você aqui algumas colunas, justamente para você entender quais são os campos obrigatórios dentro da importação. Ou seja, sem essas informações que estão em vermelhas, você não vai conseguir importar dados para dentro do CRM. Então, isso tem tanto na planilha de contatos quanto na planilha de oportunidades. Então, note que as informações mudam, mas você precisa preencher essas informações. A segunda regra é que você precisa ficar atento aos campos de seleção. O que é um campo de seleção? Então, por exemplo, se eu voltar aqui em contatos, se eu vir aqui em proprietário, proprietário é um campo de seleção. Por quê? Vamos voltar aqui para o CRM. Dentro do CRM, você vai ter aqui lá na tela de organização, pessoas ou enfim, oportunidade, você vai ter no cadastro um campo chamado proprietário. Esse campo nada mais é do que o seu usuário ou os usuários que utilizam a ferramenta. Então, ou seja, esse é o proprietário do registro que você está importando. Note que ele é um campo de seleção, porque ele já tem algumas opções. Então, na planilha, você vai precisar colocar exatamente esse nome, tá? Exatamente igual ao nome que está aqui, precisa estar na planilha, para que o sistema entenda que esse cara já existe. Caso contrário, ele vai gerar um erro para você. Então, todos os campos que exigem seleção, tá? Que você tenha criado campos personalizados ou que já são campos padrões do sistema que exigem essa seleção, você precisa colocar exatamente igual. Agora que você já sabe os campos importantes e como você vai preencher as informações aqui dentro do CRM, então note nesse exemplo que eu já trouxe para vocês, que é bem simples, tá? Colocando as informações aqui, vocês vão fazer o quê? Vocês vão para a importação. E quando vocês virem aqui na importação, vocês vão perceber que existem dois modelos de importação. Um é de contatos, pessoas e organizações, e outro é de oportunidades. Contatos, como eu já disse, a gente está importando aqui as organizações e as pessoas, tá? As empresas e os leads que você já vem conversando. Dentro de oportunidades, você já está importando possíveis ofertas que você tem para fazer para esses caras. Então, essa é a separação. Aqui é o que você vai ver no teu funil de vendas e aqui é a tua base de contatos. Como é que você vai fazer para importar? Clica aqui em importar. Você que já baixou a planilha, já preencheu a planilha com seus dados, você vai ficar atento a algumas regras
Então, a planilha precisa estar no formato XLS ou no formato CSV, tá? É importante. Recomendo que você leia toda a documentação que eu escrevi aqui para vocês, tá? Releia tudo isso aqui para não deixar passar nada. Mas enfim, você vai preencher as informações aqui, vai clicar no importar, aqui no importar, vai seguir essas regras. A planilha tem que ter no máximo 1000 linhas. Se ultrapassar 1000 linhas, eu recomendo que você crie outra planilha. Tá? Crie 2 planilhas de 1000 linhas ou 3 planilhas de 1000 linhas. Os campos obrigatórios precisam estar preenchidos, caso contrário você não vai conseguir importar. E é importante que você fique atento aos campos de seleção para colocar os dados exatamente iguais. Feito isso, você vai escolher o teu arquivo então. Eu vou utilizar aqui o arquivo de contatos que eu já criei. Quando eu carrego, note que o sistema vai trazer uma pré-visualização. Nessa pré-visualização, nas 2 primeiras colunas, você vai ver as colunas da sua planilha. Tá lá na minha planilha tem uma coluna chamada nome organização. Então, se eu entrar aqui ó, em contatos, eu tenho aqui já a primeira coluna que chama nome organização. Então, o sistema já leu isso daqui. E ele vai ler esse cara aqui, ó, que é a segunda linha, que é o que vai vir na pré-visualização. Então, eu consigo já mapear e ter certeza que as informações estão corretas antes de importar. Então, o sistema vai trazer para você essas 2 primeiras colunas que são referentes à sua planilha. E a terceira coluna é referente ao sistema. Note que aqui ele já trouxe todo preenchido para mim os campos e alguns não vieram preenchidos. Por quê? Como o nome lá na minha planilha está exatamente igual ao nome do campo no CRM, então a gente já faz isso para mapear para você essas informações e você não precisa se preocupar. Caso contrário, ele vai aparecer assim. Ó. Quando ele não encontrar essa informação dentro da planilha, ele vai aparecer nesse formato. E, desculpa, quando ele não encontrar essa informação no sistema, ele vai aparecer nesse formato. Ele está falando o quê? Felipe, me informa. Esse campo quer dizer, é referente a qual campo dentro do sistema? Note que na planilha ele está proprietário, organização, e no sistema ele está só como proprietário, por isso que ele não fez o mapeamento. Então eu venho e faço o mapeamento aqui. E mesma coisa no quem visualiza, tá? Já deixei de propósito justamente para mostrar para vocês. Vamos supor que você não queira importar essas informações. Felipe, eu não quero informar o proprietário e o quem visualiza. Lembrando que o proprietário é obrigatório, tá, pessoal? Mas vamos supor que você não quer importar, vamos supor que o campo LinkedIn. O que você vai fazer? Você vai clicar nessa última coluna no ignorar. Feito isso, o sistema vai ignorar essa informação e não vai ser importado. Nesse caso, eu vou manter aqui que eu vou importar. Bateu o olho, tá tudo certo? Cara, clique em começar. Feito isso, o sistema vai ficar rodando em background, ou seja, você consegue navegar por ele enquanto a importação acontece. E quando a importação for finalizada, note que aparece aqui, ó, que nem apareceu para mim aqui um aviso. Felipe, você teve aí algumas alterações. Uma pessoa foi criada e uma organização foi criada. Beleza, então os dados que eu importei já estão aqui, ó. Vamos lá, acessar a organização. Eu já criei um filtro no CRM para ver tudo que foi criado no dia, só para mostrar para vocês. O que foi criado hoje? Já está aqui, ó, Sales Time Desenvolvimento de Software, novo, porque ele acabou de ser criado. Então, note que é o mesmo. Ó. Sales Time Desenvolvimento de Software, LTDA. Se você acessar o registro, note que vai estar todas as informações que estavam na planilha já estão dentro do CRM. E ele já vinculou também a pessoa. Tá? A pessoa já foi vinculada. Por que ele já conseguiu vincular a pessoa? Porque na importação de contatos, eu coloco tanto a organização quanto a pessoa, tudo na mesma linha, tá vendo? Então eu já coloco as 2 informações e aí ele já consegue fazer essa importação. Felipe, eu tenho 3 pessoas para uma mesma organização. Você vai replicar essa linha, tá? As informações de organização vão ser exatamente iguais e aí você vai alterar somente a informação da pessoa. Porque o sistema vai conseguir identificar pelo nome da organização que ela já existe, ele não vai criar uma nova, ele vai editar essa daqui e ele vai criar somente novo as pessoas que ainda não existem, beleza? Bom, feito isso, eu já estou com a minha organização aqui criada, minha pessoa criada, já consigo trabalhar aqui, usar os recursos dentro do sistema. Agora eu quero importar as minhas oportunidades, Felipe, eu quero dar uma carga também de oportunidades. Vamos voltar lá para a importação. Lembrando que eu já criei também uma planilha para vocês utilizarem. Já deixei destacados os campos que são obrigatórios.
Lembrando que os campos de seleção precisam estar exatamente iguais ao campo do sistema. Note que é o caso do funil de vendas e etapa do funil. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir nessa importação no canto direito. Eu vou clicar em importar oportunidades. Segue as mesmas regras, beleza? Vou escolher aqui o meu registro. Ele vai fazer o mesmo esquema, ele vai ler a primeira coluna e a segunda e vai mostrar para mim uma pré-visualização, e na terceira ele vai fazer o mapeamento das informações. Como aqui já está tudo mapeado, porque eu já deixei pronto, eu só vou clicar em começar e o sistema já vai importar para mim as oportunidades. Então eu vou acessar aqui já a tela de oportunidades, só para mostrar para vocês que o sistema está rodando em background por enquanto. Enquanto a importação não acontece, eu consigo navegar pelo sistema, mas ele vai trazer para mim depois aqui a importação aqui em pipeline. Então, note que terminou, olha, uma oportunidade foi criada. Beleza, eu vou fechar aqui e agora eu vou atualizar essa página, porque como eu já entrei na página antes mesmo da importação estar finalizada, ele vai mostrar para mim aqui a oportunidade, quer ver? Então, deixa eu voltar para pipeline. E dentro de pipeline, deixa eu só confirmar aqui, foi exatamente em pipeline que eu importei. Tá aqui, ó, CRM mais consultoria. Então note que se eu voltar para a planilha, foi o nome que eu dei, ó, CRM mais consultoria para a empresa Sales Time, para o mesmo usuário que eu havia importado lá de contatos. Então note que eu já tenho aqui, ó, as informações. Ele já traz para mim por padrão as informações que estão no cadastro, tanto da empresa quanto da pessoa. E já tem as informações da minha oportunidade, já está importada. Então é isso que vocês vão fazer, tá, para conseguir importar dados para dentro do sistema. Beleza? Qualquer dúvida, se você não conseguir fazer isso na prática, tá? Se você tentou todos os passos que eu te informei aqui e você ainda não conseguiu, abra um chamado aqui, ó, clique em abrir chamado. Dentro de abrir chamado, você vai colocar aqui a tua dúvida, o que você não está conseguindo, está apanhando, e o nosso time vai te ajudar. Fechado?